Há 10 anos surgia no leste e nordeste de Minas a InterTV dos Vales, uma emissora que já nasceu moderna e cercada de muitas expectativas. Os anos se passaram e com muito trabalho e dedicação conseguimos aproximar os vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, uma união marcada pela busca do desenvolvimento de 160 cidades mineiras. E para marcar esta década de desafios e conquistas, preparamos um programa especial para você, que é um passeio pela história de uma criança de 10 anos, cheia de vida, cheia de sonhos. Ana Paula, Flávio e Ana Flávia. Há 10 anos era só o casal. Quando a menina veio ao mundo, encheu a casa de alegria. Mas a notícia de que ia ser pai foi uma surpresa para Flávio. Ana Flávia foi planejada? Não. Veio por bênção de Deus, sem planejamento algum. Já no caso de André, poderíamos dizer que surpresa foi a decisão dele. Um comerciante de sucesso, dono de uma rede de supermercado, de repente ter vontade de ser pai de um negócio diferente e complexo, chamado televisão. Foi uma oportunidade que surgiu no mercado, que tinha uma concessão no Vale do Aço parada, sem estar operando, e foi oferecido para a gente fez o estudo de viabilidade e apostamos no projeto e hoje já está aí. Sobre o parto, ninguém melhor para falar do que a mãe. Eu fiquei muito tranquila, né? Não fiquei apavorada em momento algum. Então, assim, foi bem tranquilo o meu parto. Onde estava o pai nessa hora? No corredor, atento. Não aguento ver o parto, né? Senão ia desmaiar, né? Mas estava presente ali. Aquela que vai sair, vou acompanhar até o berçário. No caso da emissora de TV, gerada da coragem e do espírito empreendedor de André, o período de gestação durou menos do que 9 meses. Foi uma coisa muito rápida. Quer dizer, foi um período de gestação, assim, um filho que foi gerado em 6 meses. Em 6 meses, muito rápido. Assim como uma emissora de TV, Ana Flávia parece já ter nascido sabendo contar histórias. A mãe da menina pediu para ela ir entregar os doces para a vovó dela. E ela, no caminho, ela estava passeando e ela pensou que um caminho seria mais rápido que o outro. Então ela foi por esse outro caminho. Em julho de 2007, enquanto Ana Flávia nascia em Governador Valadares, em Coronel Fabriciano, Marcelo se via, de repente, no trabalho de um dos parteiros de outro nascimento, o da TV dos Vales. Eram profissionais que vinham de rádio, profissionais que vinham de jornal impresso, alguns já tinham passagem por televisão, mas sem tanta experiência, alguns com experiência para passar para os mais jovens, e foi moldando essa equipe. A gente estava muito empolgado, a gente começou uma TV do zero. Quando eu falo do zero, eu estou falando assim de começar a construir fontes, nós começamos a trabalhar dia a dia, tentando construir uma TV na região. A então TV dos Vales começou a funcionar no prédio da Avenida Magalhães Pinto, no bairro Giovannini, em Coronel Fabriciano. Era um bebê moderno, com equipamentos preparados para uma novidade da época, a tão anunciada TV digital. Ana Flávia ainda era bem novinha, quando deu um susto em todo mundo da família. Com uns 2 anos e meio de idade, que ela parou de andar, começou a sentir uma dor, né, na perna, não conseguia apoiar a perninha. Então a gente teve que buscar, né, tratamento, mas graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Com 2 meses já estava tudo resolvido já. Com 1 ano de existência, a TV dos Vales também viveu um susto, ainda que de forma positiva, mas não deixou de ser um susto. Os funcionários da antiga TV dos Vales tiveram mais ou menos 1 mês para fazer a transição, a preparação da emissora para começar a fazer parte da Rede Globo de televisão. Isso deu muito trabalho. O departamento de jornalismo, por exemplo, tinha de começar a produzir reportagens já dentro da padronização do formato e com a logomarca da Rede Globo no microfone, mas ao mesmo tempo não podia parar de produzir e transmitir os telejornais da antiga rede a que a emissora ainda era afiliada.
Faltando alguns dias, por exemplo, para a data marcada, o apresentador teve de ficar num cantinho do cenário, enquanto que no restante do espaço começava a ser construído o estúdio da Inter TV. Uma criança tão cheia de energia e de vontade de viver como Ana Flávia, e pensar que antes de ela desenvolver qualquer tipo de habilidade, a família comemorou cada conquista, por mais simples que fosse, como, por exemplo, as primeiras palavras. Papai, primeira palavra. Deu raiva? A gente fica inconformada. Faz parte do ser mãe. Tinha a vontade de comer com o papá, com a facilidade do papai, né? Que é o xodó do papai, né? O amor eterno, né, filho? Então foi o papai a primeira palavra. É justo, você acha? Lógico, claro. Por falar nelas, as palavras, quando a TV dos Vales passou a ser uma emissora afiliada à Globo e virou Inter TV, teve o privilégio de receber e, ao mesmo tempo, transmitir as primeiras palavras de boas-vindas, ditas pelo ator Milton Gonçalves. Estou aqui para celebrar um novo marco. Em nome de todo o elenco da Globo, artistas, apresentadores, jornalistas, técnicos e todos os profissionais de TV, tenho o prazer e a honra de lhe dar as boas-vindas à TV dos Vales. Ver uma criança se desenvolver nos devolve a alegria e renova as esperanças. Desenvolvimento é uma palavra que vive no imaginário popular de praticamente todas as cidades. É quase uma obsessão no discurso dos políticos. Para uma emissora de TV, é bom estar em lugares com uma economia forte, em municípios desenvolvidos, mas é ainda mais gratificante quando a emissora tem a chance de fazer parte desse processo e, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento. Assim como os brinquedos fazem parte do mundo de uma criança, antena é um acessório que quase define uma emissora. Televisão, que é televisão, já nasce antenada e tem de se manter assim para sempre. A Inter TV tem levado isso muito a sério. Já nasceu com um portal de notícias, o IN360, que em 2012 passou a fazer parte do G1, maior plataforma brasileira de informação pela internet. 2 anos depois, começou no Vale do Aço o processo de transmissão digital. Muitos telespectadores puderam acompanhar a Copa do Mundo em HD. Em 2016, a inauguração do Centro de Produções em Ipatinga marcou também o início da produção e transmissão local em HD. Não podemos parar, né? Temos que trabalhar sempre, temos que apostar. E a Inter TV, a gente fica muito orgulhoso e feliz de fazer parte da empresa nesse sentido, porque é uma empresa que amplia esse horizonte e que ocupa o seu território. Nós temos que registrar, contar as histórias e as boas histórias que vão inspirar e nos impulsionar para esse desenvolvimento a partir da integração dessa região. Quando completou 1 ano de idade, com direito à festa de aniversário, Ana Flávia já era Ana Flávia. Foi assim aos 2, aos 3, aos 4, 5, até agora, aos 10 anos de idade. Vai seguir sendo sempre o xodó do papai e da mamãe. É amor incondicional. Não tem outra palavra, não. Ela é nosso xodó, nosso tesouro. Xodó do papai, né? O amor eterno, né, filha? Já para se afirmar como adulto, mais tarde, Ana Flávia já sabe que vai precisar de um pouco mais. Fazer algo pela humanidade, exercer uma profissão, querer ser, fazer. Precisa responder aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mesmo ainda muito novinha, ela já tem uma resposta. Eu me vejo como médica. E uma emissora de TV precisa se afirmar, mesmo quando tem apenas 10 anos. E principalmente por isso. 1 década é um prazo relativamente curto para uma emissora criar laços, afinidade com o lugar onde está inserida. Para ser aceita por uma cidade, uma região
precisa primeiro compreender as realidades, a cultura, as características regionais. Com a InterTV, no leste de Minas, não foi diferente. Entender a identidade local e entender o ritmo local, que jornalismo é feito no local, o jornalismo acontece no local, acontece ali no bairro, acontece lá no posto de saúde, na escola. Então nós temos que entender esse jornalismo comunitário e valorizar e respirar e viver a comunidade na qual a gente passa a ser inserido. Então esse é o caminho de vivenciar esse jornalismo simples, mas que conta as boas histórias que aquele lugar detém. Aos 10 anos, nós da InterTV estamos aprendendo muito. É tanta coisa, tanto sonho, alguns tragicamente frustrados, que a gente nem queria, mas acaba tendo de contar. Como as tentativas de ir para outro país, que terminam em tanta tristeza, tanta dor. Por outro lado, e ser TV é ter a capacidade de enxergar os diversos lados que pode ter uma única história, vivemos e trabalhamos numa região com tantas paisagens, com vocação para o esporte. Ah, o esporte que nos ensina tanto a não desistir, a aprender a perder e a ganhar. Um dos desafios de quem faz TV é não acostumar com as mazelas sociais que relata nos telejornais. Mas não se engane, quem faz TV também quer casa, abrigo, aconchego. É Ana Flávia, que nasceu no mesmo ano da nossa emissora, quem nos ensina. À medida que vamos crescendo e nos afirmando, temos muita necessidade de estar junto e misturado. Quando a gente vai fazer um passeio e a gente é reunido em família, eu gosto. Eu também gosto muito de passear com meus amigos. A InterTV tem que estar cada vez mais perto das pessoas, tem que respirar cada vez mais as coisas que afligem a região, as coisas que dão alegria à região, e viver tudo isso e ficar próximo disso, respeitar isso e avançar com essa identidade, com esse desejo da população. Não saia daí, porque no próximo bloco vamos relembrar as principais coberturas jornalísticas que marcaram a primeira década de vida da InterTV dos Vales. Hoje, depois de O Outro Lado do Paraíso... Não, você pode, vai. Ué, por que ele pôde entrar e eu não? Gente brega não entra nem em prova do Enem. Tá difícil competir com a realidade, mas o Zorra tenta. O trabalho jornalístico é uma batalha diária, uma busca incansável pela notícia. E na InterTV dos Vales, nós levamos o jornalismo muito a sério. Ao longo dos últimos 10 anos, exibimos cerca de 200 mil reportagens. E dentre tantos assuntos, alguns ficaram especialmente marcados na memória do telespectador do leste e nordeste de Minas. É nesta pracinha em Central de Minas que os moradores se encontram para conversar um pouco, contar histórias. E tem uma que causou um reboliço danado entre os 6 mil habitantes do município e até hoje dá o que falar. Vamos voltar lá em 2010? Caminho das Índias, novela de Glória Pérez. Raj era o personagem principal, interpretado por Rodrigo Lombardi. O Reinaldo, que não perdia um capítulo do folhetim, resolveu registrar o primeiro filho com o nome de Raj. Mas quando chegou no cartório, o oficial não quis fazer o registro. Lembra? E esse nome eu gostei muito dele. Foi assim, como eu tenho um sonho de ter uma criança, né? E a minha criança vai se chamar Raj Emanuel. Os pais tiveram que entrar na justiça para conseguir fazer o registro. E é claro que os telespectadores não esqueceram da reportagem que fizemos sobre a cidade fantasma, São José do Safira. O Tribunal de Justiça descobriu que a dona do único cartório do município não estava registrando nascimentos, casamentos e escritura de imóveis nos livros oficiais. Tudo para não pagar 10% sobre o valor do serviço. O Tribunal de Justiça teve que fazer um mutirão de atendimento para resolver tudo. Por falar em casamento, a gente acompanhou um bem diferente na cidade de Rubim. Os noivos eram góticos. E o
Corpo de Bombeiros, sempre acostumado a resgatar vítimas, teve trabalho para resgatar animais na nossa região. Gavião, guaxinim, cachorro e até uma vaca que caiu num túmulo do cemitério Santa Rita, em Valadares. Mostramos também um boi para lá de Rebelde, na cidade de Itaiomi, que tocou o terror pelas ruas da cidade. O bicho era bravo. Você viu por aqui também um inacreditável. Em plena sexta-feira 13, este motorista em Teófilo Otoni teve o carro esmagado por uma carreta que transportava uma pedra de 20 toneladas. Mas saiu de lá de dentro com ferimentos leves. Já o senhor Roberto caminhava tranquilão na calçada em Patinga quando a roda de um veículo se soltou e, olha só, atingiu o homem cheio. Depois de dias internados, Roberto se recuperou e recebeu alta. E a dona Maria, de 88 anos, que foi dada como morta no hospital de Patinga. Mas quando o corpo dela chegou na funerária, um susto. Na hora que eu olhei para ela assim, eu vi que ela estava... aquela respiração pesada, ofegante. Aí eu falei com ele assim: ô Sandra, essa mulher tá viva. Ele falou assim: não, realmente tá viva mesmo. Dona Maria foi levada de novo para o hospital e morreu de verdade 3 dias depois. A história virou caso de polícia. Ah, e não dá para esquecer da família que velou o corpo errado no Vale do Aço por conta de uma confusão da funerária. Olha, a vida de repórter é assim mesmo. A gente sai daqui da redação, vai para a rua e se depara com essas situações. Algumas mais tensas, outras mais engraçadas. Mas um belo dia, a gente que está acostumado a contar histórias, virou notícia. Uma briga de trânsito às margens da BR-116, próximo ao Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Valadares. O condutor da moto agrediu o motorista do carro de passeio. Não satisfeito, partiu para cima da nossa equipe de reportagem que gravava tudo. Até a gente apanhou. O rapaz foi preso em flagrante e levado para a delegacia. E o famoso avião que caiu no Rio Doce, em Valadares? Em 2011, entrevistamos o piloto. Disse que o problema foi uma pane seca. Não tive altura suficiente para poder chegar na pista. A minha previsão era chegar na pista aqui do lado do aeroporto. Pela indicação do combustível já no final, eu sabia que a qualquer momento ia acabar o motor. Só 4 anos depois, um pescador achou a aeronave e o avião foi resgatado. Aeronaves que não chegaram ao destino final, seja por falha humana ou mecânica. Em uma década, mostramos tragédias da aviação nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Em Teófilo Otoni, foram 2 quedas de aeronaves, 2011 e 2013. Inclusive, um dos aviões caiu em um campo de futebol durante uma partida. Na cidade de Bandeira, em 2014, destroços de um bimotor foram encontrados em uma área montanhosa. Em todos os casos, houve mortes. Uma das mais comoventes foi a do prefeito de Central de Minas, Genil da Mata, em 2015. Ele pilotava o avião que caiu próximo ao acampamento do MST, em Tumiritinga. Nas estradas, milhares de mortes. Em 2011, o ônibus da APAI de Ipatinga caiu no rio Araçuaí, em Carbonita, norte do estado. 11 pessoas morreram. Um ano depois, mais uma tragédia. 15 trabalhadores de uma empresa de montagem e manutenção industrial do Vale do Aço morreram em um acidente na BR-040, em Curvelo. A violência também foi assunto de destaque nos nossos telejornais. Chacinas em Governador Valadares, Tumiritinga e Padre Paraíso. O assassinato do jornalista Rodrigo Neto, em Ipatinga, e do fotógrafo Valguinei Carvalho, em Coronel Fabriciano. As mortes do professor Neucino e do funcionário do SAAI, Terence, em Valadares. Dezenas de famílias choraram as mortes de mineiros que morreram ao tentar entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. A cobertura de rebeliões nos presídios e penitenciárias de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Ipatinga, Ipanema e Timóteo. As chuvas que atingiram nossa região nos últimos anos provocaram estragos e mortes. Governador Valadares, Fabriciano, Tumiritinga, Divino das Laranjeiras, Água Boa, Nicolândia, Distrito de Resplendor. Imagens chocantes da fúria da natureza. Como esquecer o deslizamento de terra na zona rural de Sarduá, que matou 6 pessoas?
Em novembro de 2015, você viu toda a cobertura aqui nos nossos telejornais da maior tragédia ambiental do país. O rompimento da barragem da Samarco, na região de Mariana, mudou a vida de muita gente. A enxurrada de lama destruiu o distrito de Bento Rodrigues. 19 pessoas morreram. E os rejeitos de minério de ferro chegaram à bacia do Rio Doce. Nós acompanhamos a chegada da lama nas cidades do Vale do Aço e no Vale do Rio Doce. Milhares de peixes morreram. A fauna e a flora ficaram comprometidas. Numa redação de TV, as informações chegam sem parar. Em ano eleitoral, o trabalho de apuração é ainda mais rigoroso. Em Ipatinga, a escolha do prefeito, que começou em 2008, só acabou em 2010. Chico Ferramenta, do PT, foi o mais votado, mas não assumiu porque teve a candidatura indeferida. O segundo colocado, Sebastião Quintão, do PMDB, chegou a tomar posse para o mandato, mas ainda no início de 2009 foi cassado. Uma nova eleição foi marcada e dessa vez o então presidente da Câmara Municipal, Robson Gomes, foi eleito para completar o mandato. Nos últimos anos, outros municípios também tiveram chefes do executivo cassados, como Timóteo, Divino das Laranjeiras, Vargem Alegre e Caratinga. Troca-troca também nas prefeituras de Matias Lobato, Almenara, Frei Inocêncio e Jampruca. Quem não se lembra das manifestações de julho de 2013? A insatisfação da população com a classe política ganhou as ruas de todo o país. No leste e nordeste de Minas, nossas equipes enfrentaram um clima tenso para registrar esse momento histórico. Dezembro de 2013, uma forte chuva atingiu o leste do estado. Governador Valadares foi uma das cidades mais prejudicadas. E o governo federal enviou recursos para custear a recuperação de pontes e ruas do município. R$4.700.000. Só que a Procuradoria Federal percebeu que o dinheiro não foi gasto como deveria. E nós acompanhamos com exclusividade o primeiro dia de operação. Foi em abril de 2016. Às 6 horas da manhã, encontramos com viaturas da Polícia Federal no centro da cidade. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto foi um dos principais alvos. Até agora, 9 fases da Operação Mar de Lama já foram deflagradas. Cerca de 50 pessoas foram presas nos últimos meses. Posto de saúde sem atendimento médico, falta de remédio para a população. Acompanhamos a situação do Hospital Siderúrgica em Coronel Fabriciano, que chegou a ser fechado por problemas financeiros. Depois de muito impasse, ele foi reaberto com o nome de São Camilo e sob nova administração. Mas o único hospital com atendimento pelo SUS na cidade voltou a fechar as portas este ano. Mas foi reaberto agora com o nome de Dr. José Maria Moraes. No Vital Brasil, em Timóteo, pacientes reclamaram por várias vezes da demora no atendimento. Já no Vale do Mucuri, o Hospital Municipal Raimundo Gobira teve problemas com falta de pediatra. Nas cidades de Tumiritinga e Coroaci, hospitais fecharam as portas. Em Caratinga, o atendimento no Nossa Senhora Auxiliadora ficou prejudicado também. Em Resplendor, 7 mortes na aldeia Machacaliz, por conta do vírus da influenza B. A dengue se alastrou nos vales do Aço e Rio Doce. Já nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, a febre amarela deixou muita gente preocupada. Macacos apareceram mortos na região. Moradores da zona rural não resistiram à doença. Na região de Caratinga também houve registros de mortes por febre amarela. A escalada no número de casos da doença gerou pânico na população. Uma força-tarefa foi montada para garantir atendimento aos pacientes e vacina à população. Mas na maior cidade do leste do estado, a dengue não foi a única doença transmitida pelo Aedes aegypti que causou preocupação nos órgãos de saúde. Teve a zika também. Mas o maior desafio foi combater uma outra doença que até então era desconhecida, a chikungunya. Mais de 11.500 casos notificados no primeiro semestre deste ano. 10 pessoas morreram neste período. A Prefeitura criou o Centro de Atendimento em Arboviroses para desafogar o Hospital Municipal e as unidades básicas de saúde. O colorido no céu de Governador Valadares é de encher os olhos, não é? A capital mundial do voo livre recebe todos os anos centenas de pilotos de vários países.
Em 2014 e 2017, você viu aqui na tela da InterTV dos Vales tudo sobre o Mundial de Parapente, sem contar as disputas regionais de asa delta. Nas quadras, o destaque foram as meninas do futsal valadarense. Na luta, os valadarenses Warley Alves, Nicolas Mota e Felipe Valentim deram o que falar no MMA. A passagem da tocha olímpica na nossa região foi um momento histórico. Uma multidão foi às ruas para ver de perto o maior símbolo dos Jogos. Nossas equipes acompanharam tudo, da chegada em Guanhães, a passagem por Governador Valadares, até a despedida em Coronel Fabriciano. É praticamente impossível falar de esporte e não falar do futebol de campo, não é? Olha, em 10 anos, os 3 principais times da nossa região, como o Democrata de Governador Valadares, o América de Teófilo Otoni e o Ipatinga, tiveram momentos de tristeza, mas tiveram também momentos de glória. Ipatinga Futebol Clube, a equipe do Vale do Aço, precisou de apenas 10 anos para fazer história. O time saiu da 2ª divisão do estadual, subiu para o módulo 2 até chegar ao módulo 1 do torneio. Em 2005, a equipe conquistou o improvável, a Taça de Campeão Mineiro. Logo depois foi a sensação da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro a mesma coisa. Depois de levar o vice-campeonato da Série B, chegou a elite do futebol nacional em 2008. Mas de lá para cá a coisa desandou e hoje a equipe está mais uma vez na 2ª divisão do Mineiro. O Democrata de Governador Valadares também teve altos e baixos no Campeonato Mineiro. Em 2010, a Pantera fez uma boa campanha, terminando o estadual entre os 4 melhores da competição. Mas em 2013, o time foi parar no módulo 2. Em 2014 e 2015, mais um sobe e desce. No ano passado, fim do jejum de títulos, nossa equipe mostrou todos os detalhes do último jogo da competição entre Democrata e América de Teófilo Otoni. Deu empate e a Pantera ficou com o troféu de campeão do módulo 2. O time do Vale do Mucuri também conseguiu acesso à elite do futebol mineiro naquela partida, graças a uma combinação de resultados dos outros adversários. Gilmar Estevão, na época técnico do América, comemorou e muito no estádio José Mamudiabas. Foi ovacionado pela torcida do Democrata. Gilmar também já foi técnico da Pantera, mas o ex-jogador de futebol tem um papel importante na história do América de Teófilo Otoni. O primeiro emprego como treinador foi no clube em 2008, na 3ª divisão. Em 2010, o time chegou pela primeira vez ao módulo 1. Em 2011, nós mostramos a boa campanha do América, que levou o título de campeão do interior. O estádio Nassar Mata foi palco de grandes jogos. Recebeu estrelas do futebol mundial, como o Ronaldinho Gaúcho, na época jogador do Atlético. Mas a equipe voltou para o módulo 2 mais uma vez. Sabemos que este é apenas o início de uma história que promete muitos capítulos. Queremos que os próximos 10 anos sejam de grandes conquistas para o leste e nordeste de Minas. Por isso, preparamos uma estrutura para ficarmos cada dia mais perto de você. É impossível passar pela BR-381 no bairro Horto, em Ipatinga, e não reparar no primeiro centro de produções da InterTV dos Vales. Inaugurado em abril de 2016, o prédio de 2.500 metros quadrados marcou o início de uma nova era da emissora. Além de retransmitir o sinal da Rede Globo, também passamos a produzir o nosso próprio conteúdo em alta definição. Um estúdio de primeira linha, equipamentos de última geração e uma estrutura responsável por um salto de qualidade em nosso trabalho. Por aqui, equipes dos departamentos de marketing, comercial, programação, engenharia e jornalismo. Um presente para o Vale do Aço e todo o leste e nordeste de Minas. Mas os investimentos não pararam por aí. Em pouco mais de um ano, dobramos nossa estrutura. Governador Valadares também ganhou um centro de produções, um prédio moderno, cravado no coração da maior cidade de nossa área de cobertura, com direito a estúdio panorâmico e equipamentos de última geração.
E para ficar cada dia mais perto de você, um outro presente para o Vale do Aço. A nova sede de Coronel Fabriciano está prestes a ser inaugurada. Aqui no alto do bairro Giovannini funcionará o nosso controle mestre, departamento responsável por colocar toda a programação no ar. Durante os últimos 10 anos, trabalhamos incansavelmente pelo desenvolvimento do leste e nordeste de Minas. E temos a certeza de que a nossa missão por aqui está apenas começando. E para fechar esse programa especial em comemoração aos 10 anos da InterTV dos Vales, uma homenagem em forma de canção, um clipe que simboliza o carinho e o respeito da InterTV pelos vales do leste e nordeste de Minas. A ferro, fogo e aço em nossa vida tem um laço. Eu vou cantar pro vale me escutar, dizer que nestas cidades eu pude me encontrar. São toques de tambor e o vento aqui soprou, do neto ao bisavô, a história que Deus criou. Vale a pena viver, o abraço é o prazer, me laço com você. Vale a pena viver, o abraço é o prazer, te vejo na InterTV. Na terra ou no espaço, em cada mente um passo, vai ecoar os vales deste lugar. Os filhos vão renovar e a terra vai semear. São cantos de gerações, mudanças, opiniões, nas crenças tantas lições, nas luzes, constelações. Vale a pena viver, o abraço é um prazer, me laço com você. Vale a pena viver, o abraço é um prazer,